Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Nesse programa, nós vamos fazer um debate, tentar tirar algumas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. A minha convidada de hoje é a doutora Camila Pitanga. Tudo bem, Camila? Tudo jóia, Luza. Camila, minha colega de especialidade, médica endocrinologista, com especialidade pela SBEM e também é investigadora do C2. Bom, nosso tema é diabetes, né, Camila? Diabetes. Principalmente porque o mês de novembro foi escolhido para se comemorar o combate ao diabetes. Como a gente tem uma briguinha, né, Camila? Uma briguinha boa com o pessoal da urologia, a gente até separou dizendo que é o Novembro Azul Diabetes. Então a gente separa também e também usa a cor azul para dizer que é o mês que nós escolhemos para combater essa doença. O nosso tema desse ano tem a ver com a enfermagem, né? Mas assim, antes de falar do tema, tinha um tema dos anos anteriores, né? Porque assim, só para explicar, cada ano existe um tema relacionado na campanha do diabetes. Mas não sei se você lembra que era assim, mais ou menos, a cada 6 segundos uma pessoa morre de diabetes no mundo. E esse foi um tema que me impactou tanto. Então assim, é muito importante. Normalmente o diabetes é a primeira ou a segunda causa de procura pelo endocrinologista. É isso também para você? No meu consultório é isso. Só perde para a obesidade, né? Sim. E assim, é uma doença muito prevalente. Então, a campanha, né, o mês, o Novembro Diabetes Azul, é importante para justamente chamar, né, conscientizar as pessoas da importância justamente disso, porque é muito prevalente, é muita gente que tem diabetes e nada mais justo de a gente ter um mês, né, dedicado para conscientizar e explicar, né, orientar sobre a doença. E me fala desse tema da campanha desse ano, sobre a enfermagem, não é assim, Camila? O tema desse ano é Enfermeiros Fazem a Diferença. Eu achei muito bacana. Quando a gente fala de tratamento de diabetes, não é só ir lá no médico, pegar a receita, usar os medicamentos. Precisa de toda uma educação envolvida, né, na doença, informação. E a enfermagem ajuda muito, né, a gente. Na verdade, é uma doença multidisciplinar. Então, o tratamento, o acompanhamento precisa ser multidisciplinar. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente pensa no endocrinologista, no nutricionista, na enfermagem, às vezes a gente precisa de um psicólogo, dependendo do lugar, até um assistente social, para fazer com que o paciente entenda melhor a doença, porque quando o paciente ele entende o que ele tem, ele entende o que é diabetes, o que ele precisa, quando ele está educado no sentido de conhecer a doença, o tratamento flui melhor. Eu tenho uma sobrinha que é enfermeira na Espanha. Os países que têm essa enfermagem muito forte, a Espanha é um país que tem enfermagem muito forte, né? Parece que o controle é melhor, entrega uma doença mais bem controlada, né, Camila? A gente tem alguns serviços, por exemplo, que tem uma enfermagem engajada no tratamento, e aí não nos dá o suporte, né? Porque, como eu falei, não é só o medicamento. O diabético, às vezes, ele precisa saber usar o aparelhinho de glicose, medir a glicemia, fazer as anotações. Aquele paciente que precisa de um controle mais rigoroso, fazer a contagem de carboidrato. Então, quando a gente tem uma equipe, um suporte da equipe multidisciplinar, isso ajuda muito, tanto para nós, né, como médico, mas para o paciente faz toda a diferença. Então, achei o tema muito pertinente, muito bacana e uma bela homenagem aí para a enfermagem. É verdade, né, que são profissionais que andam tanto com a gente, né? Exatamente. E às vezes a gente faz muito consultório, às vezes a gente se vê tão sozinho, né, assim? Sim. E quando você que já trabalhou em um serviço grande, né? Eu já trabalhei em um serviço de referência de diabetes, como é diferente abordar o paciente diabético, que é um paciente tão complexo, né? Quando você tem essa equipe, a equipe unida, um suporte de multi, né, especialidades, faz muita diferença. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir se há alguma coisa nova em relação ao tratamento do diabetes. Pensa, uma doença milenar, mas o tratamento cada vez está mais avançado. Até já! Estamos de volta e o nosso tema de hoje do Médico em 3D é sobre diabetes. Diabetes que é essa doença milenar, né? A gente vê em histórias, em pinturas, em esculturas. Obesidade e diabetes estão aí acompanhando a humanidade. Mas será que tem coisa nova?
porque a ciência avançou muito, né? Vamos saber? Quem está comigo é a doutora Camila Pitanga, médica endocrinologista, e ela que vai responder essas perguntas. Quando a gente contrapõe o coronavírus, eu falo isso, às vezes quando eu uso até o diabetes como exemplo, eu falo assim, ó, enquanto a gente tem uma doença milenar e a gente sabe muito sobre ela, né? A gente se sente seguro para tratar, tem armas, nós temos o coronavírus que a gente sabe muito pouco. Então, assim, realmente a gente sabe já muita coisa sobre a doença, não é isso? E o tratamento do diabetes, assim, é impressionante, né, Luz? Assim, como evoluiu nas últimas décadas. Verdade. A gente saiu a gente tinha insulina, né, 2 tipos de insulina basicamente, e 3 classes de medicamento. Nas últimas décadas, assim, 2 últimas décadas, a gente tem uma opção, um arsenal terapêutico muito grande, enorme, uma evolução muito importante, desde as insulinas, né? Hoje a gente tem as insulinas lentas, ultralentas, a ultra rápida, e a evolução dos medicamentos orais também. Então a gente tem uma opção que isso é muito bacana, que vem mudando inclusive os guidelines que a gente fala, né? Que antes a gente escolhia, hoje a gente consegue escolher o medicamento pelo perfil do paciente. Então aquele paciente, a gente leva em consideração doenças associadas. Então aquele paciente que tem diabetes, tem obesidade, você tem melhores opções terapêuticas. Você tem um paciente que tem diabetes, mas tem também uma insuficiência renal, um problema cardíaco, você tem também as melhores. Então a gente consegue melhores opções, né? Tratar o paciente de forma mais completa. E também a tecnologia no tratamento como um todo, no controle, os aparelhos, os glicosímetros. Tecnologia paralela, né? A tecnologia que vem junto. As bombas de insulina, e hoje os aplicativos, né, smartphone, então os pacientes, por exemplo, têm tipo 1, que precisam fazer contagem, controle, você faz tudo no celular, né, os cálculos, então isso é muito bom, é muito positivo. Esse é o lado positivo, né, que o diabetes avançou. Isso traz pra gente melhores opções, mais opções terapêuticas para o paciente. Mas me fala um pouquinho das insulinas novas. O que você sabe delas? Como é a grande novidade, né? Que a gente tem insulina inalada, não é isso? Primeiro, eu acho que uma grande assim, evolução no tratamento e conforto para o paciente foi a evolução das insulinas, né? Porque para o paciente que usa insulina, você ter a opção de ter insulinas basal, né? As insulinas basais, usando uma vez por dia, com menor chance de hipoglicemias, com melhor controle, são mais estáveis, isso dá muito conforto para o paciente, que antes ficava naquela oscilação de hipoglicemia. Até o aplicador também é mais confortável, né? É mais fácil de mexer, de lidar com ele, isso, né? E aí saindo das basais, indo para rápido, hoje a gente tem as ultra rápidas, né? Isso muda também para o paciente que faz contagem, que usa insulina em esquema intensivo. Até porque ele pode comer e depois aplicar a insulina. Exatamente. Isso é importante para a criança, que a gente consegue, às vezes, eu que tenho, né, filho, você também, às vezes a gente acha que a criança vai comer, né, faz um planejamento. Faz aquele pratinho, mãe, não tô com fome, não quero comer isso. Ou ao contrário, come mais. Então, assim, isso mudou a vida do paciente. Para o paciente idoso, também é importante falar que esse perfil, né, das insulinas que com menor chance de hipoglicemia também ajuda muito, né, para os cuidadores, para os idosos. E temos as novidades, né? Então tem insulina inalada, a gente tem escutado aí sobre uma possibilidade de uma insulina de uso semanal. Então, realmente o tratamento do diabetes evoluiu muito. Né? E as medicações orais? O que veio agregar mais essas medicações novas? Então, a gente tem opções, não só as orais, né? Saindo das insulinas, nós também temos as opções injetáveis, mas o tratamento oral também, assim, parece até clichê que a gente repete, né? Mas também evoluiu muito. Os inibidores, né, de SGLT2, a evolução aí dos DPP4, enfim, isso vem ajudando muito porque são drogas que além do controle da glicemia, do diabetes, eles vêm com outros potenciais terapêuticos, então insuficiência renal, insuficiência cardíaca, proteção cardiovascular. Isso conta muito porque a gente tem que lembrar que o diabetes é fator de risco para essas outras doenças. Então, quando você tem um medicamento que além de controlar a glicose, você previne ou melhora essas outras condições, é um plus a mais para o paciente.
E aí voltando nos injetáveis também, né, que é aí uma outra revolução aí, porque são medicamentos aí com grande potencial também para obesidade, né? Alguns já em bula também com indicação para obesidade, que são doenças que caminham juntas, né? Principalmente no diabetes tipo 2, o controle da glicemia e a perda de peso. E aí os pacientes, né, adoram, gostam e a gente vê o resultado na prática. Mas as coisas mais antigas também continuam boas, né, Camila? É muito importante falar isso, porque, como eu falei, os pacientes às vezes chegam pronto já querendo a novidade. E às vezes nem sempre a novidade, aquilo que é mais novo, mais moderno, mais caro, é o melhor para aquele paciente. Camila, a gente sempre pede uma dica para todo mundo que vem aqui, né? Para você não vai ser diferente. Eu queria que por último, então, você deixasse uma dica. Eu acho que num ano de Covid, pandemia, a minha dica para pacientes com diabetes é manter o segmento, manter o tratamento em dia. Aqueles pacientes que perderam o segmento, que estão aí sem voltar ao seu médico, muito tempo sem fazer exame, retornar, né, um acompanhamento médico. E diabético é isso, diabetes é isso, educação, orientação, tem que estar informado e com tratamento em dia. Camila, muito obrigada pela sua participação, prazer. Obrigada a você, Rosa, foi um prazer estar aqui, muito obrigada. E assim, falar de diabetes é muito bom pra gente, né? É a nossa praia. Eu adoro. É verdade. Muito bom. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, debates e dicas. E até o nosso próximo encontro.